Sejam bem-vindos a mais um estudo do canal Clamando a Voz de Deus, Clamando no Deserto, perdão. E esse estudo é o estudo Ouvindo a Voz de Deus. Estamos no número 26, são 27 no total. Convido você que queira participar conosco, tanto no YouTube, nós temos também o WhatsApp, Telegram, Spotify, temos o blog clamandonodeserto.com.br. Esteja sempre à vontade para participar conosco, que Deus nos abençoe. Gostaria de te convidar para uma oração para que nós possamos aqui então ter condições de, através de Deus atuando na nossa vida, ouvir mais um estudo. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para aprender um pouco mais da Tua Palavra, nos ajude a nos dedicar a cada vez mais a Ti, aos nossos familiares, nossos parentes, a todas as pessoas. Esteja com aqueles também que estão com problemas, venha auxiliá-los, dando condições. Venha nos auxiliar nesse momento de pandemia, nos dê sabedoria, nos dê instrução adequada para que possamos seguir a Tua vontade, meu Deus. Nos oriente, nos ajude em meio a tanto conflito. Em nome de Jesus nós imploramos. Amém. Vamos lá, mais um estudo então, estudo 26, a vida no Espírito. Relembrando o estudo sobre educação cristã, a Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter e possibilitar verdadeira educação para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas com o objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso, devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas e liberais que nos são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado em Deus e na Sua Palavra deve ser adotado. Estudo número 26, a vida no Espírito. Devemos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo torna frutífera a nossa vida. Quem é cheio do Espírito também é fiel missionário. Eu vou iniciar aqui com Gálatas 5:22. Que nós lemos inclusive em estudos passados, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E aí diz mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, crucificaram os instintos, a vida conforme os próprios interesses, com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus nós deixamos de lado. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Um material aqui para não estragar a Bíblia, né? Senão ela fica aberta. O Espírito Santo é agente divino para a nossa salvação hoje. O Espírito Santo é uma das pessoas da divindade. Ele nos convence do pecado e nos guia na verdade. Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Sem o Espírito, sem a presença de Deus na nossa vida, nossa religião jamais será uma experiência viva. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eu rogarei, Jesus rogará ao Pai, e o Pai nos enviaria, Jesus rogaria ao Pai, como ele o fez, e o Pai nos enviaria, como enviou, o outro Consolador, que é o Espírito Santo. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo?
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então eles deveriam se preparar, se planejar para receber o poder de Deus em suas vidas através do Espírito Santo e dessem continuidade ao ministério. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André. Então veja, eles subiram para o cenáculo, para uma reunião, não é? Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, os apóstolos, né? Liderando esse grupo, e todos perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles, principalmente, além de outras coisas, oravam buscando o poder de Deus. Então eles testemunharam? Sim. Eles oraram e esperaram? Sim. Eles se separaram? Não. Houve momentos, claro, que em termos de estratégia evangelística, que cada um ia para um local, mas não se separaram por desavenças, por nada nesse sentido. Quando se cumpriu a promessa? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que seria o dom de línguas, né? E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí eles falavam na língua materna daquelas pessoas, e aí eles perceberam que Deus estava dando um dom, e ali foi como se fosse um grande laboratório para que eles percebessem que Deus, a partir daquele momento, daria o dom de línguas para que eles pudessem se comunicar com pessoas de outras línguas, que falassem outras línguas, de outros lugares. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ou seja, o que o texto está colocando para nós é que o Espírito Santo é tratado como um ser, e não como uma força, não como um poder vindo de Deus, mas um ser. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma expressão equivalente a batizar em nome de Jesus, né? Porque o Pai é título, né? Espírito Santo também é um título. Nós não conhecemos especificamente cada um por nome. Em relação ao Filho, nós só sabemos o nome que foi dado a ele aqui, quando ele veio aqui à Terra. Então, nós batizamos em nome de Jesus, Yeshua, Yehoshua, Hamashiach. Então, nós batizamos em nome dele, né? Que é equivalente a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque o batizar em nome não é necessariamente você falar o nome, né? Ah, eu te batizo. Isso é claro, pode ser feito perfeitamente, não. Mas o batizar em nome de, ele tem mais o sentido de batizar sob a autoridade dele, como representante dele, tendo o compromisso de fazer discípulos conforme a determinação dele. Então isso é batizar em nome dele, né, como representante dele. Então eu tenho que colocar em mente, ter em mente que tanto aqueles que batizam como os que são batizados vão viver segundo a vontade de Deus. Então ele é apresentado como um ente divino, não como uma força pessoal e não como algo inexistente. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Evangelho de João, capítulo 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então Jesus está colocando que o Espírito Santo é um ser distinto do Pai e distinto dele, porque vai ser enviado em nome dele, mas não é ele mesmo.
E nem é uma manifestação, porque Jesus disse, olha, o Pai, ele está colocando o Pai como um ser que já estava lá, ele como um filho que estava aqui, e ele estava deixando claro, não, eu não sou uma manifestação do Pai. Eu não sou o próprio Pai vindo aqui em forma de filho. Então ele fala, o Pai enviará o Espírito Santo, que é um ser, como nós vimos, em meu nome, em nome de Jesus. Ou seja, deixando claro que o Espírito Santo não viria a ensinar algo diferente do que Jesus comunicou. Ele iria complementar, confirmar, auxiliar. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então ele coloca claramente que é um ser, não é um poder que vai ser colocado sobre as pessoas, né? Ele fala, ele se refere ao Espírito Santo como um ser independente, independente, um ser consciente, um ser distinto que faria tudo isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo é julgado. Então veja, ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que Jesus disse, ou seja, ele fará com que a mensagem de Jesus seja mantida e confirmada. Ele virá convencer o mundo do pecado por não crer em Jesus, da justiça, porque Jesus iria para o Pai e não seria mais visto, então o referencial de justiça precisaria de alguém auxiliando as pessoas, que seria através do Espírito Santo, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado, ou seja, que haverá um juízo não só para o príncipe deste mundo, mas para todos os que vivem de uma forma contrária à vontade de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ele se limitaria a esclarecer aquilo que já havia sido ensinado. E ele fala, vos anunciará as coisas que hão de vir, ou seja, ele traria coisas também novas, também coisas distintas, para complementar aquilo que já havia sido ensinado com relação ao que haverá de vir. Haveria de vir e haverá de vir também. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, ele diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos transforma. O poder de Deus na nossa vida, ele ia se apossando de nós, ele nos transforma. Então, ele ensina algumas coisas, não, ele ensina tudo que é necessário para a nossa vida espiritual. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, guia em toda a verdade e muda a natureza humana. E se ele muda a natureza humana, nós devemos nos perguntar: eu posso usar minha natureza pecaminosa como uma justificativa para me manter no pecado deliberado, voluntário? Ou eu tenho que confiar no poder de Deus e que esse poder de Deus pode constante e gradativamente mudar minha vida e me fazer um servo obediente a Ele? Então, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, quando é batizado nas águas, eu não diria que que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo necessariamente quando ela é batizada nas águas, mas quando ela aceita se converter a Deus, né? O batismo, ele geralmente é o símbolo de uma aceitação, de uma conversão. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Ama a Deus, obedece aos seus mandamentos. Então, como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Ele ama a Deus, obedece aos mandamentos, a sua palavra? Sua vida apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito? Ele fala em línguas estranhas? Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, a obediência é um fator claro daquele que recebe o Espírito Santo.
Mas, como nós já lemos, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então ele ama a Deus, obedece os mandamentos e a sua palavra. Sua vida apresenta o fruto, as virtudes do Espírito Santo. Ele fala em línguas estranhas. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Ele pode falar, sim, em línguas estranhas, assim. O línguas, línguas conhecidas, existentes no mundo, mas que nós não saibamos falar. Esse é o sentido de línguas, do dom de línguas da Bíblia, né? Não é o sentido de falar língua que não exista. Mas o dom de línguas também é o dom do Espírito Santo, né? E ele pode acontecer conosco, mas a ausência do dom de línguas não é um fator determinante para que principalmente se nós estamos em um lugar que todo mundo fala a nossa língua, está longe de ser um fator determinante de estarmos ou não com a presença do Espírito Santo na nossa vida. O que devemos pedir hoje a Jesus? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem. Então ele dará o Espírito Santo. Com a vinda do Espírito Santo nós teremos alegria? Sim. Ele não dará nada, né? Ou não devemos pedir nada para Deus, devemos pedir. Só que o nosso pedido, quanto mais nós tivermos conhecimento da palavra, e quanto mais consagração, comunhão com Deus, mais os nossos pedidos vão se aproximar da vontade de Deus. Quanto mais afastados, mais nossos pedidos contrariarão a vontade de Deus. Então devemos pedir o Espírito Santo, consequentemente isso nos trará alegria e vai mudar, e como tem mudado constantemente a nossa vida. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias: estudo da Bíblia, disposição para obedecer, oração e testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. Recapitulação: Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecoste. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. E uma coisa importante aqui é que, independente da noção particular sobre quem ou o que seria o Espírito Santo, é evidente que o Espírito Santo muda a nossa vida, ele nos torna obedientes, ele nos torna uma nova criatura. Compromisso de fé: dedicarei tempo todos os dias ao estudo da Bíblia e à oração, aqui seria craseado, né? Para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, espero ser poderoso em palavras e ações. É isso, e o cristão que busca a Deus em verdade, em espírito em verdade, né? Isso é o maior desejo que nós temos, né? Ou deveria ser, né? De sermos poderosos em palavras e ações, no sentido de realmente representarmos a Deus naquilo que somos como um todo, bem como no testemunho de minha fé aos semelhantes. Próximo estudo. Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso o desejo de salvar alguém. Então é evidente, né? Se Deus vai transformar a nossa vida, se Deus vai nos fazer pessoas novas, Ele vai mudar nossas convicções, Ele vai mudar nossas prioridades, isso vai se refletir na nossa vida. Nós vamos lutar constantemente contra os nossos instintos, contra o nosso desejo de superioridade, de fazermos nossas próprias vontades, e, consequentemente, nós vamos querer que as outras pessoas também tenham acesso a isso. Então, todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, primeiro com testemunho de vida. E, na medida que ele vai aprendendo a palavra, ele também consegue se desenvolver na questão de dar estudos bíblicos e assim sucessivamente, né? Que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos continuar no aprendizado. Gostaria de orar para finalizar mais esse estudo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por aprendermos que só com o Teu poder e a Tua presença na nossa vida nós podemos mudar. Que isso possa se realizar a cada dia na nossa vida, nós imploramos. Em nome de Jesus. Amém. Seja sempre bem-vindo. Até o próximo estudo, que será dado muito em breve.